Fala da anticoncepção na mulher no período reprodutivo tardio, tem vários nomes, de pré-menopausa, acima de 35, acima de 40 anos, mas período reprodutivo tardio. Primeiro tem que considerar os aspectos reprodutivos em mulheres acima de 40 anos. Né? Nós temos que pensar a respeito da fertilidade, a respeito se a gravidez implica em aumento ou não de risco, se o relacionamento sexual, o número de relações é mais ou menos igual, se vai declinando com o aumento da idade, e a respeito também da transição menopausal, que muitas vezes poderá ocorrer. Né? Então vamos com o primeiro tópico da fertilidade. Né? A fertilidade, ela depende da fertilidade também do parceiro, que é fundamental, que também declina com o aumento etário, a respeito da ovulação, a respeito da eficácia do método anticoncepcional, né? Então, a depender do método, quando é método comportamental, a eficácia é menor, e da aderência ao método anticoncepcional. Por exemplo, a pílula anticoncepcional é um método muito eficaz, mas depende da usuária. Se ela esquece de tomar, se ela não toma, a eficácia vai ser bastante baixa, né? E da frequência coital. Então, acho que isso é um aspecto bastante importante. Em relação à fertilidade e à idade, né? Primeiro, há um declínio na fertilidade com o aumento da idade. Sem nenhuma dúvida, isso ocorre. Fertilidade é maior no período final da adolescência e nos primeiros anos da menarquia, e gradativamente ela vai reduzindo pela diminuição da população folicular. Né? Ela também é consequência da redução da qualidade e quantidade de óvulos. À medida que aumenta a idade, a qualidade reduz e a quantidade também. Nós não devemos esquecer que na 25ª semana de vida intrauterina, entre a 24ª e a 25ª, é o pico de número de folículos ovarianos naquele feto do sexo feminino, 5 a 7 milhões. Segundo Gosling, não se sabe por quê, mas a partir daquele momento há um processo de atresia folicular, e ela nasce com 1 a 2 milhões de folículos. Na menarca é em torno de mais ou menos de 400 mil folículos, e aí, à medida que vão passando-se os meses, os anos, esse número de folículos vai reduzindo gradativamente. Né? Então, uma mulher com 30 anos tem um número menor de folículos, por isso também que se fala que a massa óssea é maior, o pico aos 30 anos, e depois ela reduz discretamente 0,18. Uma das coisas aventadas é que a população folicular diminui, portanto, reduz a produção do estradiol, do estrogênio de uma forma geral, e também dos androgênios, principalmente a testosterona. A chance de gravidez em 1 ano em mulheres sem nenhum método anticoncepcional, com 40 a 44 anos, é 10 a 20% em 1 ano. Aos 20, 25 anos, é em torno mais ou menos de 20% ao mês. Né? Então, aos 40 anos, nós vemos que ao ano é 10 a 20%. E, em geral, se estima que essa chance de engravidar é 5 a 7% ao mês, resultando em torno de 10 até 20%. Mas essas casuísticas são muito distintas. A chance de gravidez em 1 ano em mulheres sem método anticoncepcional, em torno de 45 a 49 anos, é 12%. Aos 45 anos, a chance de engravidar por mês é 2 a 3%. E gestação espontânea é rara após os 50 anos. Tivemos um fenômeno aqui no Brasil recentemente, né? Não se falou. Já ganhou, né? Lembrar que após os 50 anos, de cada 10 mil crianças que nascem vivas, uma é produto de uma criança de mãe acima de 50 anos ou mais. Né? Cada vez vai reduzindo mais isso, mas nós não devemos esquecer também que o momento de desejo de gravidez da mulher é mais tardio. Né? Cada vez mais é mais tardio, por N fatores, por vários desempenhos, principalmente a questão laboral de ascensão na carreira. Né? A gestação, então, espontânea, como eu falei, vai reduzindo sobejamente, e a anticoncepção efetiva é necessária até a menopausa, se não há um desejo de gravidez. Né? Lembrar que ela está reduzida, mas se ocorrer em uma paciente,
e ela não foi o desejo, realmente é uma coisa bastante desagradável. Eu vou repetir talvez coisas que eu repetirei à frente, mas quando a mulher entra em menopausa, antes dos 50 anos, o método anticoncepcional se faz mister durante mais ou menos 2 anos. E quando ela entra em menopausa acima dos 50 anos, se faz mister apenas 1 ano. Tá? Então, acho que isso é um aspecto importante. O segundo tópico é em relação à gravidez. A gravidez, nós não podemos esquecer que a gestação e parto acima dos 40 anos, elas aumentam o risco materno, a questão do abortamento e a questão neonatal. Então, os 3 tópicos são importantes. Né? Em relação, então, à gestação e à idade, nós devemos relatar que há uma tendência das mulheres terem filhos cada vez com idade maior. Quando o Baracá fez a residência e a Ceci, era primigesta idosa, e o Jesus também, e a Yara, que era primigesta idosa quem tinha acima de 28 anos. Nos consultórios de todos nós que estamos aqui, de quem está nos assistindo, provavelmente todas, quase todas, serão primigesta idosa. Houve uma mudança muito rápida na questão populacional em curto intervalo de tempo. Muitas mulheres têm tendência a ter filhos acima de 30, 40 anos. Né? E quanto mais desenvolvido o país ou a região, essa tendência muitas vezes é maior. O número de nascidos vivos por ano em mulheres acima de 40 anos, ele dobrou. Isso são dados britânicos. Né? Tem uma casuística levantada recente que é muito interessante. O primeiro filho entre 30 e 34 anos aumentou 3 vezes. O primeiro filho entre 35 a 39 anos teve uma elevação de 7 vezes. O primeiro filho com 40 anos ou mais, um aumento de mais do que 10 vezes. Então, o ginecologista tem que abordar o tema da anticoncepção e da fertilidade, né? Que elas vão postergando. Não é infrequente a gente abordar o tema, falar, e de repente ela entra em menopausa, aí dá o desespero e ela quer o seu filho. Né? E tem um problema da questão de legislação acima de 50 anos com ovodoação. Né? Então, nós temos que pensar muito sobre isso. Gravidez e parto versus a idade. Né? A mortalidade materna em mulheres acima de 40 anos é 3 vezes maior do que entre 20 a 24 anos. Né? A idade materna avançada, ela associa-se muito à hemorragia pós-parto. Né? Em geral, com o aumento da idade, há uma tendência ao aumento do volume uterino, muitas vezes ocorre ciclos mais anovulatórios também, e muitas vezes esse sangramento uterino anormal é muito mais frequente. A idade materna também avançada relaciona-se à placenta prévia, que é uma complicação bastante importante. Né? Nos dias de hoje, eu acho que com alguns aspectos de avanço que nós temos, isso pode diminuir uma mortalidade materna, mas ela é bastante importante ainda. Também o aumento da idade da mulher, ela se relaciona diretamente à diabetes gestacional e à doença hipertensiva específica da gravidez. Tá? Maior índice de cesárea, mesmo em países desenvolvidos, que preconizam e estimulam muito o parto normal. Um outro tópico também em relação da gravidez ectópica, né? Também está relacionado o aumento etário com o aumento de abortamento e da gravidez ectópica. Lembrar uma coisa bastante importante, que aos 20 anos a taxa de abortamento é em torno de 10%, em torno dos 30 anos é entre 10% a 15%, aos 40 anos há relatos na literatura de até em torno de 38%, 45 anos em geral é 50%. Tá? Abortamento em mulheres com mais de 40 anos é 2 vezes maior do que nas mais jovens. Essa é uma casuística bastante conservadora. Há relatos de até mais do que 3 a 4 vezes. O abortamento é 10 a 20% até 39 anos, bastante conservador isso daqui. Os relatos, em geral, são acima de 30%. Esses são dados também publicados em 2000.
e passa de 50% com uma mulher acima de 45 anos. A gravidez ectópica aumenta com a idade, quer seja principalmente, aí talvez casuística maior seja por endometriose, mas também pela doença inflamatória pélvica aguda, levando aos problemas carnaliculares. Então, os dois lados levam ao aumento da taxa de gravidez ectópica. A gravidez ectópica em mulheres acima de 40 anos é 3 vezes maior que as mais jovens, né? Então, acho que e numa mesma cidade, a depender da população com a qual você avalia, esses dados serão bastante distintos também. Do ponto de vista do risco neonatal, o que nós observamos, né? Que há um maior risco de natimortalidade com o avanço da idade da mãe e uma mortalidade perinatal, né? E lembrar que no mundo inteiro é um incentivo bastante grande a se fazer uma série de medidas para reduzir a mortalidade perinatal. A idade materna avançada aumenta o risco de parto prematuro, sem nenhuma dúvida, o que aumenta o custo, e se essa criança nascer prematura e for por uma UTI, por exemplo, com 33, 34 semanas, em geral em torno de 50 a 60 dias, é um custo extremamente elevado, né? Aumento na idade eleva o risco de anomalias congênitas e também das cromosômicas, né? Lembrar que uma mulher, quando tem 25 anos, a chance dela ter uma criança com síndrome de Down é mais ou menos uma criança em cada 1.200 que nascem vivas. Quando ela tem em torno de 35 anos, é em torno de 1 para 290, 1 para 310. As casuísticas, mais ou menos em torno disso. Aos 40 anos, é entre 0,885 a 1,2%. Aos 45 anos, 3%, aos 48, 6%. Né? Então, o que nós observamos? Que à medida que a idade, a faixa etária, ela aumenta, reduz a fertilidade, aumenta a taxa de anomalias cromosômicas e a natureza tenta eliminar aquilo que é mal formado. Então, aumenta a taxa de abortamento. As anomalias congênitas também aumentam bastante. E por que aumenta? Um dos pontos que eleva de forma bastante importante seria pela diabetes gestacional, que leva a uma elevação das doenças, das cardiopatias. Um outro ponto que uma mulher com maior idade, com mais idade, ela pode ter maior intensidade, há uma elevação da homocisteína, e a homocisteína gira em dois fatores. A elevação da aterogênese e a elevação das tromboses venosas, né? E aumentando também as doenças congênitas fetais com isso. Síndrome de Down corresponde a mais de 50% das cromossomopatias, em geral diz-se em torno de 53%, e quando você pega a trissomia do 13, né, Patal, e a do 18, do Edwards, em conjunto chega a 85%. Por isso que essas três são as mais estudadas. Síndrome de Down, aqui eu estou colocando aqui em algumas faixas etárias, os números, às vezes, eles podem variar de acordo com a casuística. E aqui para mostrar dados de 2002 de reprodução assistida nos Estados Unidos, esses dados mais ou menos eles se mantêm, né? Eu olhei mais recentemente, mais ou menos eles se mantêm. Aqui gestação, né? À medida que aumenta a idade reduz, da mesma forma nascidos vivos, e gestação única. E lembrar que a taxa de abortamentos eleva de uma forma muito, muito importante, acima dos 40 anos, mas acima dos 44 anos, aí o grau de grandeza é elevado. Principais sintomas na transição menopausal, é outro aspecto que a gente tem que levar em conta, né? Lembrar que aos 40 anos a insuficiência ovariana precoce, ou antigamente chamada menopausa precoce, a insuficiência ovariana prematura, antes dos 40 anos a incidência no Brasil, pelo menos o dado que eu peguei, era de 1,2%, e a tardia, acima dos 55 anos, é 0,8%. Tá? Lembrar que aos 45 anos, 15% das mulheres já têm uma insuficiência ovariana. Tá? Então, isso é importante. Insuficiência ovariana com sintomas. Então, o primeiro ponto, eu acho que são as alterações menstruais. Essas alterações menstruais são de dois tipos. O primeiro tipo é aquela que ocorrerá
um ciclo mais curto, porque o número de folículos é pequeno, então a FSH se eleva, leva a um desenvolvimento folicular mais precoce, e aquele ciclo que era 28 a 30 dias pode ficar 25 dias, 24, assim sucessivamente. E a seguir vem a anovulação, que faz com que os ciclos fiquem muito irregulares, com 45, 60 ou mais dias. Os sintomas fogachos representam 75 a 80% das mulheres nessa fase, acompanhado em seguida da sudorese. Alterações no humor deprimido, bastante importante, motivo de estudo de um grande amigo, Cláudio Novaes Soares, que fez a apresentação aqui para a gente. Ele está em Toronto, fez a apresentação a respeito de nível estrogênico e humor depressivo, né? E vários sintomas da esfera cognitiva. Leva ao aumento da insônia e do sono entrecortado, então a capacidade laboral dela no dia seguinte é pior, porque ela dorme menos, ela fica mais irritada, mais nervosa. No momento de redução de emprego, então ela aumenta mais ainda a problemática do temor do desemprego, a ansiedade, a depressão, ao cansaço crônico, principalmente quando esse processo persiste. E também, por que não dizer, a mialgia e a artralgia, e alterações na intensidade da enxaqueca, que realmente torna-se mais frequente. Mulheres, então, com mais de 40 anos, têm uma ovulação intermitente de um lado, ou ovulação crônica de outro, como ocorre também nos dois extremos da vida reprodutiva, no período que a Alcione estuda bastante, é por falta de amadurecimento do eixo, que é por falência gonadal, né? Então, os ciclos menstruais tornam-se mais curtos na ovulação intermitente, às vezes caminhando para ciclos menstruais mais longos e amenorreia, e sangramento uterino pequeno nos ciclos menstruais mais curtos. Há uma tendência, não é obrigatório, sangramento uterino normal, e por que não dizer o sangramento uterino anormal e até o sangramento intermenstrual. Mulheres acima de 40 anos têm um aumento do risco na doença cardiovascular dela própria, aumento na obesidade, que é uma grande pandemia a nível mundial, do diabetes mellitus, por N fatores, né? E pelo câncer ginecológico. Aí o Jesus é a área do Jesus, que pode contribuir bastante. Lembrar que o diabetes mellitus, e muitas vezes essa obesidade dela é uma obesidade visceral, que aumenta a resistência insulínica, aumenta o risco do diabetes, aumenta o risco da hipertensão, aumenta o risco da trombose, aumentará o risco da apneia do sono e, consequentemente, toda a infinidade, a gama de consequências em relação a isso. Risco de tromboembolismo e idade, pensando do ponto de vista de cardiopatia, aos 45 a 49 anos, segundo esses autores, nessa publicação de 2012, o risco de tromboembolismo por 10 mil mulheres é em torno de 4,2%. Né? 4,2 mulheres em cada 10 mil. Aos 50 a 54 anos, vai para 11, aos 55 a 59 anos, chega a 14,2. Então, há um aumento com o aumento da idade. Se nós acoplássemos aqui idade mais obesidade, esses números triplicariam. E se eu colocasse aqui idade mais obesidade e mais sedentarismo, esses números se elevariam ainda mais. Então, e essa muitas vezes é aquela mulher que está à nossa frente. Pensando então na anticoncepção no período reprodutivo tardio, temos que pensar no método anticoncepcional, manter até 2 anos, se a menopausa for antes dos 50 anos, conforme eu falei, e se for após os 50 anos, temos que pensar em 1 ano. Aí, a eficácia de qualquer método será maior nessa faixa etária, por vários fatores. Há uma tendência a ter menos ovulação, né, de anovulia, a maior tendência a ter menor atividade sexual, e por isso a eficácia de qualquer método ela seria maior em relação a isso. Lembrar dos critérios de elegibilidade, dos métodos anticoncepcionais, quer seja da Organização Mundial de Saúde, quer seja do Reino Unido, quer seja do CDC de Atlanta, nos Estados Unidos, ou da Sociedade Canadense de Obstetrícia e Ginecologia. Né? Verde,
é igual ao nosso semáforo, usar em qualquer circunstância. Amarelo, usar em geral o método pode ser utilizado. O rosa aqui, o método de preferência não é recomendado, né? A menos que outros métodos mais adequados não estejam disponíveis ou não são aceitáveis. E o quarto é o sinal vermelho, que seria a antiga contraindicação absoluta. Falando da anticoncepção no período reprodutivo tardio, DIUs de cobre. O que é LARC? É um método reversível de longa duração. Nós temos 3, temos os DIUs de cobre, temos os DIUs hormonais, né, com levonorgestrel, por enquanto só temos o de levonorgestrel, e os implantes, no caso do Brasil, seria o Implanon. Né? Os LARCs sem hormônio, que é o caso do DIU de cobre, eles são muito eficazes, são seguros e o custo é baixo. Chega a ser vendido para as organizações não governamentais ou para o governo ao preço de $1. Tá? Então, é um método muito barato, com duração de 5, 10 anos. Então, a duração 5 a 10 anos, e nesta faixa etária, poderá ficar por mais tempo, com certeza. Ele é adequado para mulheres com menstruações leves ou infrequentes, pode ser utilizado como anticoncepção de emergência, deverá ser inserido até 72 horas após a relação sexual, não é um hábito prescritivo do ginecologista brasileiro. Talvez por medo ou preocupações de que ela teve uma relação, colocou, que está provocando um aborto, né? Então é mais talvez por esse temor, que é uma ilação minha, não sei se ela é real. Pode causar sangramento uterino anormal, esse é o grande problema do DIU de cobre, ele aumenta 50% o volume de sangramento, principalmente nos primeiros 3 a 6 meses, depois é uma tendência de ter uma redução, às vezes podendo até voltar ao valor normal. Mas segundo a literatura, pode persistir esse aumento do volume, um aumento da duração de 1,2 dias, e um aumento na quantidade pode ocorrer em até 40% das mulheres, mesmo após 6 meses ou 1 ano. Evitar a inserção em mulheres com risco para DST, a área ou infecções sexuais transmissíveis, desculpa, né? A área da Yara, nossa grande amiga. Então, esse é sempre um problema. O problema é mais no momento da inserção do que depois, né? Os DIUs de levonorgestrel é um LARC muito eficaz e seguro, tem uma taxa de gravidez, na pior das hipóteses, semelhante à laqueadura nos Estados Unidos. A laqueadura nos Estados Unidos, de cada 1000 mulheres, 3 engravidam. É uma taxa alta. Eu sempre me pergunto que tipo de laqueadura que eles fazem, mas os relatos sempre se mantêm, né? Os LARCs, em geral, em torno de 1 a 2 por 1000 mulheres, tem uma duração de 5 anos. Temos o LIU de levonorgestrel de 52 miligramas, tem indicação para o tratamento do sangramento uterino anormal. Também é uma alternativa à esterectomia no sangramento uterino anormal, no período de transição menopausal. Ele também tem uma outra indicação que serve como liberação de progestagênio no período da transição menopausal. É por isso que, para não ser canibalizado, a empresa que produz e comercializa, ela relata, olha, se é para anticoncepção, Cailina, se é para o aspecto de sangramento uterino anormal, tratamento, e como repositário de progestagênio, aí é o DIU Mirena, tá? A dose maior. Eu falo que isso é uma bobagem, isso é para não canibalizar, mas como não tem dados, eles estão corretos. A verdade é que o Cailina, o que o progestagênio faz no endométrio? Ele leva a diminuição dos receptores dele, progestagênio, e do estrogênio. Ele aumenta a enzima hidroxisteroide desidrogenase, que transforma estradiol em estrona, que é menos potente. Ele diminui a síntese de DNA. Então, lógico que ele vai ser eficaz. A concentração intraútera é 20, 30 vezes maior do que no sangue periférico, né? Mas, se levarmos em consideração bula, tudo isso, ele seria para isso, né? Não aumenta o risco de trombose venosa profunda, de infarto e de AVC, há evidências limitadas que cause proteção contra o câncer de endométrio e de ovário. Do endométrio, acho que não tem dúvida, né? Pode não ter trabalhos, mas é negócio irracional. Ele não vai proteger todo o câncer de endométrio, né? O câncer de endométrio 4, ele não tem receptor de estrogênio.
tá? E de ovário também não tem estudos ainda. Eu, particularmente, acredito que possa dar uma pequena proteção, menor do que uma pílula anticoncepcional, mas deve ter, porque nem todos os ciclos serão ovulatórios. Causa amenorreia e sangramento não frequente, esse é um ponto forte, né? Taxa de amenorreia, mesmo em mulheridade reprodutiva, é 30% a 40% ao final do primeiro ano, 50% a 60% ao final do segundo ano. Estou dando as casuísticas médias, gente, que as casuísticas são variáveis, né? É igual comparar a cidade de São Paulo, tipo a favela Paraisópolis com o Jardim Europa. As diferenças são brutais, às vezes na mesma região. As evidências são conflitantes em relação ao diolevonorgestrel e risco de câncer de mama, né? É uma área problemática nesse sentido, e evitar inserção em mulheres submetidas à ablação endometrial por risco de complicações. Pelo amor de Deus, eu já vi isso ser feito. Não faça. Lembrar que a ablação endometrial, as casuísticas também são variáveis, mas pode chegar até 40% de recidiva. Mas ela leva um processo aderencial. Então, fazer a ablação e colocar o DIU depois, eu acho que é uma temeridade, no meu ponto de vista, depois, às vezes, se precisar efetuar a retirada, né? Se não precisar, efetuar a retirada, acho que não tem grandes problemas. Lembrar a anticoncepção no período reprodutivo, no período tardio com diolevonorgestrel, benefícios não anticonceptivos, redução na perda de sangue menstrual, dor na dismenorreia, endometriose e adenomiose, proteção endometrial na terapêutica de repouso hormonal, ela serve para isso, e tratamento eficaz na hiperplasia endometrial. Lembrar que mesmo o Dilmirena, que agora aumentou para 7 anos e agora foi para 8 anos, ele é para anticoncepção. Quando se refere à proteção endometrial e sangramento uterino normal, ele continua sendo 5 anos, até que tenham dados que a gente possa elevar, tá? Mas agora, para idade reprodutiva, para anticoncepção até 8 anos. O outro ponto é a pílula oral de progestagênio, né? Tem a de desogestrel, mais recentemente nós temos a de drospirenona, elas causam anovulação em 97%, e as outras mais antigas, sem ser a de desogestrel drospirenona, era 60% por causa da dose e por causa da meia-vida, que era mais curta, tá? Benefícios: redução na dor causada pela menstruação, ovulação e endometriose, que seria talvez um fator até positivo, não aumenta o risco de tromboembolismo venoso, de infarto, acidente vascular cerebral, não reduz a densidade mineral óssea, mostrando que a dose ela é baixa, né? Em geral, a dose de estradiol é acima de 50 picogramas, né? E se for acima de 50 picogramas, é protetor ósseo. Lembrar que o tecido mais responsivo ao estrogênio é o tecido ósseo. Não aumenta o risco de câncer de mama e causa sangramentos irregulares e frequentes, fato mais comum nesse período da vida. E a de desogestrel causa mais, porque a meia-vida é em torno de 17 horas, enquanto que a drospirenona é em torno de 33 a 36 horas, a depender do autor que a gente estude. O outro ponto é o implante. O implante subdérmico é o único com 68 miligramas de atonogestrel e duração de 3 anos, ele é o desogestrel. Só que o desogestrel, para ser ativo quando administrado por boca, ele se transforma numa oxima de levonorgestrel, de desogestrel, que foi batizado com o nome de etonogestrel. Portanto, quando você coloca um implante, é etonogestrel. Quando coloca o anel vaginal, é o etonogestrel. Quando é por boca, nas pílulas anticoncepcionais combinadas orais, ou na de desogestrel, aí é o desogestrel mesmo. Eficácia é alta, o índice de Pearl é 0,05, que não varia com peso, mas lembrar que ela é dependente da usuária. Eu não sei se vocês conhecem esse objeto aqui, chamado celular. Esse objeto, gente, hoje abaixa o aplicativo, só esquece de tomar quem quer, porque ele avisa, ó, está atrasado 1 hora, está atrasado 2 horas, ele vai avisando, né? Se a pessoa for teimosa, né, aí pode complicar. Lembrar também que a de desogestrel, quando você atrasava mais do que 3 horas, ela poderia, para alguns 12 horas, mas em geral 3 horas, ela podia aumentar a taxa de gravidez. Com a de drospirenona, até esquecimento de 4 pílulas por período de 24 horas, ela manteve a eficácia, mesmo no primeiro ciclo menstrual. Então, esse é o grande problema da desvantagem. E no Brasil ela foi vendida inicialmente como levando a menorreia. Por isso que ela patina e ela não
avança, e depois a mudança de tantos players. Era da Organon, passou a Schering-Plough, passou a Merck Sharp & Dohme, passou para a Grunenthal, não, para a Grunenthal ele não foi, mas agora ela voltou com o nome Organon de novo. Pena que eles perderam todo o pessoal que trabalhava lá, que era extremamente expert em relação a essa área. Anticoncepcional hormonal combinado oral. Maracá, termino em 5 minutos. Temos o oral, temos o adesivo e o anel vaginal, né? Mas eu gosto também de colocar aqui um injetável mensal. Tá? Não tem isso porque os europeus não têm os injetáveis mensais, só a Espanha tem. Então, quando eu falar em anticoncepcional hormonal combinado, eu posso falar do oral, do adesivo, do anel e falta aqui colocar o implante, tá? Me perdoe. Então vamos lá. Aqui nós temos no esquema tradicional com ILH, intervalo livre de hormônio, que antigamente, né, era na época do Diego, era 21 dias com 7 de intervalo. Depois baixou a dose, viram que poderia ocorrer a ovulação. Baracá falou que na época dele já eram 24 com 4 dias de intervalo. Tá? Depois veio 26 com 2 e veio as sem pausa. Tá? O ciclo estendido é que você estende por 45 dias ou por 48, a forma que você quer. Tá? E o ciclo contínuo, que eu particularmente gosto mais. Eu acho que as mulheres não gostam de menstruar e elas têm razão, por N fatores. Não tenho tempo para falar sobre isso aqui agora. E os sintomas climatéricos. Né? Então, os benefícios não anticonceptivos da pílula combinada são sintomas climatéricos, principalmente se for uma pílula com estrogênio natural, né? Que nós temos 3 hoje. Né? Temos a Claira, temos a Estesa e temos a Isis. Né? Para o sangramento uterino normal, ela também é importante. Regularização do ciclo menstrual. Para tratamento da tensão pré-menstrual, é o melhor tratamento, no meu ponto de vista. Melhor do que os antidepressivos. Para os psiquiatras é antidepressivo, mas na minha opinião, eu não tenho dúvida. Para a dismenorreia, para o câncer de ovário e endométrio e para a saúde óssea. E aí eu faço o seguinte, toma contínuo. Se sangrar um dia, eu falo do carro 4x4 para elas entenderem. Você está ficando louco falando carro 4x4? Se sangrar um dia, continua tomando. Se sangrar 2 dias, continua tomando. Se sangrar 3 dias, continua tomando. Se sangrar 4 dias seguidos, a partir do 5º para 4 dias. Por que 4 dias? Porque as pílulas combinadas, elas vêm com 4 dias de intervalo, ou 4 dias de placebo. Então, eu mantenho a eficácia contraceptiva. Então, esqueceu, sangrou 4, para 4. Porque se persistir, às vezes o sangramento dura 12, 15 dias. Às vezes quantidade pequena, mas isso perturba. Tá? Aqui, em relação às comorbidades que aumentam o risco de mulheres acima de 40 anos. Então, primeiro, a hipertensão arterial. Segundo, diabetes mellitus. Risco de tromboembolismo venoso. Obesidade. Enfermidade da vesícula biliar. Hepatopatias com disfunção. E, por outro lado, ainda, nós não podemos esquecer, se ela tem uma cardiopatia, se ela é fumante acima de 35 anos, não dá para utilizar. Cirurgia de porte grande, né? Uma cirurgia que vai ficar imobilizada por muito tempo, uma cirurgia ortopédica. Lúpus eritematoso sistêmico, não são todos lúpus, mas quando ele tem um anticorpo antilúpico, ele aumenta o risco de trombose. E a enxaqueca, principalmente enxaqueca com álcool. Então, aqui para terminar, lembrar, quando mudar da anticoncepção para a terapêutica hormonal? Um dilema clínico muito frequente. Lembrar que aos 50 anos eu tenho a balança. Às vezes, se ela não deseja filhos, mas ainda está menstruando, anticoncepção hormonal, nós temos que pensar. E lembrar que nós estamos quase na transição com a terapia hormonal. Normalmente, é 48 a 51 anos, é a idade que ocorre o topo da curva de Gauss para a idade da menopausa. E não há necessidade de descontinuar a anticoncepção hormonal por um período de 3 meses, pois o intervalo de 7 dias sem o mesmo é suficiente para permitir a elevação nos níveis de FSH se a mulher estiver na menopausa. Ou seja, se ela está tomando uma pílula, ela fizer uma pausa de 7 dias, ela faz a dosagem no 7º ou no 8º antes de recomeçar a pílula. Isso é suficiente se tiver menopausa para ter uma elevação do FSH. Tá? E aqui para mostrar que geralmente aconselha-se que as mulheres continuem com a anticoncepção desde a última menstruação espontânea por 2 anos. Estou repetindo isso pela 3ª vez, mas eu acho que isso é um ponto importante que eu vejo que os colegas,
acabo esquecendo. Por 2 anos, se ela tem menos de 50 anos, e por 1 ano, se a idade for maior que 50. Se uma mulher está com anticoncepção hormonal, pode ser difícil avaliar quando se converterá em menopausa. Então, eu, em geral, eu, particularmente, no meu consultório, como é que eu faço? Aos 50 anos, eu peço para fazer uma pausa de 7 e faço a dosagem. Está normal? Repito, em torno de, a depender de como ele esteja, em 1 ano ou 6 meses. Tá? Devido à grande variabilidade nos níveis de FSH e convolução errática, não seria conveniente esta etapa em mulheres com menos de 50 anos. Tá? Porque a maior parte entrará em menopausa nessa fase. Tá? E aspectos reprodutivos, né? Aspectos anticoncepcionais hormonais, eles têm um aspecto de anticoncepção, de facilitar a transição para a terapêutica hormonal. Aí eu diria hoje para vocês, com pílula que tem estrogênio, não etilil estradiol. Tá? Pode causar benefícios extracontraceptivos, alívio dos sintomas climatérios, regularização do ciclo menstrual, e até quando? Em mulheres saudáveis, isso que nós temos que falar. Não vou administrar em mulher com tabagista. Né? Então, eu tenho que ver os riscos que ela tem. Né? Então, até quando? Se for mulheres saudáveis, não fumantes, sem contraindicações, sem nenhum problema, até os 50 anos, e aí eu faço a avaliação. Com as pílulas novas, alguns autores começam a colocar que poderia até os 55 anos. E eu vou falar para vocês o seguinte: qual é a terapêutica hormonal mais preconizada para reposição hormonal? É o estradiol. Na dose de 1 a 2 miligramas, para a imensa maioria. Qual é a dose que tem nas pílulas, principalmente nas monofásicas? Né? Desculpa estar falando Stesa e Easy, são os dois nomes, é 1,5 miligrama, então preenche o critério. E o progestagênio? Lembrar que o progestagênio, tanto o Dienogest é muito bom para isso, assim como o acetato de nomegestrol. Nomegestrol tem uma meia-vida de 46 horas. Por isso que eu falo, se ela tomar em dias alternados, não tem estudo, mas a eficácia se mantém. Quando ela me liga, esqueci de tomar, qual é a pílula? Ah, eu estou tomando, sei lá, com nomegestrol, eu estou tranquilo. Eu fico muito, muito tranquilo em relação a isso. Mas lembrar que o grande problema da anticoncepção são as pílulas combinadas por vários critérios de elegibilidade que contraindicam por várias alterações. Muito obrigado pela atenção e estou às ordens para discussão, não concordância e os acréscimos. Excelente apresentação, Nilson. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Ela vem tomando uma pílula cujo estrogênio não é o estradiol. Você muda depois dos 40 anos para uma que tenha estradiol ou não? Baracá, eu acho que o melhor método é aquela que ela está feita e que ela está bem. Normalmente, eu não mudo. Eu só relato para ela. Porque hoje, às vezes, uma colega dela, ou ela ouve uma entrevista como essa, que ocorreu essa semana, né, que a Manuel ouviu. Então, eu falo para ela, existem as pílulas de estrogênio natural, que têm a mesma eficácia, são parecidas com o hormônio que o seu ovário produz. Né? No meu ponto de vista, elas são mais convenientes, mas você está muito bem com essa, você pode ficar. Mas quando ocorrer na fase da transição, bem na linha transitória dos 50 anos, aí eu prefiro mudar. Caso real, é um paciente de 48 anos que usa uma pílula combinada de baixa dose, iniciou a atividade sexual há 20 anos. Ela está com 48 anos e ela usa esquema contínuo, porque ela não quer menstruar e ela se adaptou muito bem. E aí ela me perguntou se ela podia continuar. Eu disse, bom, poder continuar pode, mas quem sabe vale a pena você mudar esse método pelo fato do risco de etilil estradiol, da sua pílula ser causador de tromboembolismo e tudo mais. Mas eu estou tão bem adaptada, eu vou trocar e de repente dá tudo errado? O que você acha? Ceci, uma boa pergunta. O ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu tenho o ótimo e vou querer o bom, e aí eu perco o ótimo e não fico nem com o bom. Né? Então, um caso como esse, ela não tem risco nenhum, está bem adaptada, eu acho que pode continuar. Pode continuar.
aí eu mudaria. Aí eu mudaria e não iria nem para a pílula combinada, aí eu iria para a pílula de progestagênio. Mesmo se ela não tivesse, não é obesa e não é hipertensa, Não. e ela quer mudar? Não, se ela, Baracá, eu acho que a última palavra é da mulher, Sim. né? Porque é o seguinte, é igual o médico, né? Se você falar, eu vou te dar esse médico, fala, mas eu quero um DIU, mas não, vou te dar a pílula. Ela não vai tomar, ela vai para outro médico e vai colocar o DIU, né? Então, o que eu acho é o seguinte, desde que ela queira mudar, Baracá, e não tenha o método que ela está decidindo, não traz problemas à saúde dela, eu acho que está perfeito. Nesse caso seu é ao contrário, ela está bem adaptada, está perfeito, mantém. Agora, ela tem algum problema que a pílula combinada possa ser ruim, eu acho que é melhor mudar. Já tem dados que as pílulas de estrogênio natural, elas têm não tem um aumento, tem um aumento, mas não é tão importante quanto a de etileno estradiol no risco de tromboembolismo. Na trombose arterial, aí ela, ao contrário, ela é protetora. Estrogênio, ele é vasodilatador, aumenta a prostaxiclina e óxido nítrico. O etileno estradiol é vasoconstritor, né? Então, na trombose arterial, tem dados positivos, que já era esperado, né? Senão a mulher seria sempre hipertensa, por causa do estrogênio, natural que o ovário produz em quantidades grandes, mas na questão da trombose ele também aumenta. Os dados ainda mostram que o aumento é menor, mas aumenta, né? Então, por isso que aí, se tem fatores de risco, eu acho que é melhor mudar. Você falou da questão das cirurgias grandes e mobilizantes. E nas cirurgias não tão grandes, qual tem sido sua conduta pessoal? Já a não te dá uma diretriz? As cirurgias pequenas, principalmente as cirurgias... Bem, obrigado, Yara, né? Foi a minha R2 e a minha R3, né? E aí a memória, não é memória, que eu vou aprendendo aí com o Edson também, que tem uma memória boa, excelente, apresentação sempre brilhante. Lembrar o seguinte, as cirurgias ginecológicas, elas em geral são de pequeno porte, a não ser as do Jesus, né? As do Jesus são de grande porte, né? Em geral são as cirurgias oncológicas, não todas, mas a maior parte são de grande porte. Então, as cirurgias de pequeno porte, que o deambular é precoce, muitas vezes eu ponho muita cirurgia à noite. No dia seguinte eu já tiro sonda, tiro tudo e ponho ela para andar, né? Então, eu acho que não tem necessidade de parar. Meu ponto, principalmente as pílulas atuais de baixa dose, né? Saiu de 150 microgramas do mestranol, hoje houve uma redução bastante grande. O etileno estradiol tem até de 15, estradiol 1,5, né? Então, valerato de estradiol 2. Então, acho que não tem, no meu ponto de vista, não tem problema, tá? Agora, o problema hoje são a questão dos hospitais, né? A hora que você colocar lá, se colocar que ela toma pílula, vai cair que você tem que fazer a profilaxia anticoagulante. Então, às vezes, para evitar, eu peço para ela parar, porque senão, né, eu tento evitar a tromboprofilaxia nas cirurgias, que eu acho que senão toda cirurgia quase nossa, e todo parto, e toda cesárea é obrigatório. No parto, na gravidez, aumenta 6 a 10 vezes o risco de trombose. No pós-parto, aumenta 20 a 30 vezes. Então, gente, é um aumento brutal comparado com ela mesma na mesma idade. Então, eu teria que todo pós-parto, uma vez, estava com o diretor clínico lá do Einstein, ele falou, mas você não acha? Eu falei, não, está errado. Isso daqui tem um exagero, porque senão, na gravidez, vocês deveriam colocar obrigatório a anticoagulação, né? Então, para evitar isso, eu às vezes suspendo. É mais por uma questão burocrática, né? Porque senão, depois, juridicamente, eu fico encalacrado, né? Opinião de especialista não tem muito valor. Eu queria um esclarecimento e uma polêmica. O esclarecimento é das pílulas somente de progestagênio. A suspensão dos 7 dias, eu entendo que o senhor está falando do regime combinado. Para pílula somente de progestagênio, precisa de algum cuidado especial para a dosagem do FSH? E a polêmica, o uso do implante de etonogestrel para proteção endometrial, junto com a TH. Então, bem, obrigado, Edson, acho que são perguntas muito boas. Na pílula de progestagênio, na didrospirenona, né? Mais do que 4 dias, ela fica
ela fica sem proteção contra a gestação. Então, ela vai ter que utilizar um método acessório, de preferência, em geral, de barreira, né? Ela vai ter que utilizar. Na de desogestrel, um dia já necessita proteção. Ela tem que utilizar uma proteção. Não tem... Ah, Nilson, mas ela está com 50 anos, a chance de... é remota, mas e se acontecer? É a Mega Sena, como o Baracá falou, né? E se acontecer? Então, eu acho que ela tem que se proteger, tá? De alguma forma. Ou proteção, método de barreira, em geral, acho que fica mais prático. Em relação à proteção endometrial com o Implanon, né? Eu estou falando porque é o que nós temos. Não adianta falar Norplant 1, Norplant 2, nós não temos. E, aliás, eles perderam o bonde da história porque temos hoje implantes melhores do que ele, né? Então, é muito interessante. Se você pegar o Implanon, é o método anticoncepcional mais eficaz. De cada 2.000 mulheres, uma engravida. É 6 vezes mais eficiente do que a laqueadura feita nos Estados Unidos. Então, ele é muito efetivo. No entanto, ele dá muita irregularidade. A irregularidade é porque, no meu ponto de vista, se a dose fosse um pouquinho maior, eu vou falar da pílula de desogestrel. A pílula de desogestrel, quando o Organon presidente me chamou para uma conversa, que ia lançar uma pílula, eu falei, pronto, deve ser só de progestagina, vocês estão cheios de pílula, né? Era Gracial, Microdiol, Mercilon. Falei, qual a dose? Não sei. Ele falou, por que está perguntando a dose? Eu falei, porque se for acima de 60 microgramas, ela é anovulatória. Mas também, se ela não for uma dose um pouco mais alta, ela vai dar muita irregularidade de ciclo, né? E foi o que aconteceu. Ele marcou um outro jantar, era 75. Falei, em termos de anticoncepção, vai ser efetiva, deverá aproximar dos 100%, mas vai dar sangramento irregular. E foi o que aconteceu. O que o etonogestrel faz? É a mesma coisa. Então, eu particularmente desconheço, eu não sei se você tem algum trabalho, ou tenha visto um trabalho que leva proteção endometrial. Eu já tive muita vontade no passado de fazer um estudo com isso, mas é difícil. Tem que... Eu ia perguntar sobre o etonogestrel intrauterino. Eu tenho 10 lá em cima. Então, esse eu falei com o Edson. Isso eu vou falar. Ele está muito ocupado. Então, isso eu falei lá em Oz, na vez que eu visitei a planta de hormonal da Organon, que era em Oz, na Holanda, né? Mas eu já falo. Então, eu desconheço, eu acho que teria que ter uma casuística muito grande para a gente ter segurança. Que lembra esse trabalho do Milvitz? O Milvitz fez o trabalho publicado na Maturitas em 1992, e ele mostrou 70 semanas só de estrogênio, 22% o endométrio não proliferava. São as premiadas. São as premiadas que não precisa de nada para proteção endometrial. Mas tinha um contingente de 35% que já no primeiro mês começava a proliferar. E a maior parte era aquela que ia proliferando lentamente. Então, eu conheço, eu acho que não vai ter trabalho, porque precisa uma casuística muito grande, e tem progestagênios talvez melhores do que ele, com meia-vida maior, né? Não sei. E aí o que o Baracá provocou é a questão de... Em Oz eu já falei uma época, que eu gostaria que eles me dessem o Implanon para fazer um anticonceptivo. Por quê? Porque a dose dele é baixa. Qual é a dose dele para anticoncepção? É 150 microgramas para o microdiol, dos produtos originais, Mercilon, né? Mercilon Conte. Mas ele é anovulatório com 75. Qual é a dose do levonorgestrel para anticoncepção? Era 150. Era 500, 250... e veio 150 e tem o de 100. Então, ele é mais potente. Por que eu falo dosagem em microgramas? Porque se for em miligramas, como é a drospirenona, como é o dienogeste, como é o nomogestrol, desculpa, eu não estou fazendo nenhuma, não é profilaxe, nenhuma ação. Precisaria de um DIU com um diâmetro dessa grossura, gente. Não passaria, porque é miligramas. Então é por isso que boa parte dos progestagênios são excluídos da anticoncepção intrauterina,
né? Mas nós vamos fazer esse aí. Esse é um potencial grande. E eu disse para que seria. Ah. Então, Esse é precisamos importante. aprovar aqui agora. Eu só tenho uma pergunta rápida. Nós temos 15% de pacientes que têm câncer de mama com menos de 40 anos. E essas pacientes têm que evitar a gravidez durante o tratamento. Normalmente a gente orienta para usar diúterio de cobre. Mas e aquelas que fazem bloqueio, o bloqueio ovariano com análogo durante o tratamento? Eu posso ficar tranquilo e liberar essa paciente sem o uso do T de cobre? Quando você faz um bloqueio com análogo, é isso? Isso. Aí você fica tranquilo, porque lembrar que o análogo, ele provoca o flare-up, né? Quando você dá, tem aquele primeiro mês subido e depois ele vai esgotar, né? Ele liga ao receptor, quando ele liga ao receptor, ele aumenta a síntese, armazenamento e secreção, os 3 S do inglês que eu sempre falo. Mas aí ele mantém, então ele bloqueia. Então, depois que bloqueou, que os níveis de estradiol caíram, aí você pode ficar tranquilo. E quando você interrompe, lembrar que até o primeiro mês ainda ele pode ter uma ação após o mês do vencimento da duração. Tá? Mas aí é melhor não correr risco. No último congresso de menopausa lá em Portugal, criou-se uma expectativa grande a respeito de questões da perimenopausa, né? Ou então do transição menopausal, e principalmente relacionada à questão da baixa de estrogênio e o efeito real disso aí. E se a gente precisaria começar um estrogênio mais cedo. Minha pergunta é, o senhor, no dia a dia, eu queria até fazer um protesto, porque às vezes a melhor evidência que a gente tem é a opinião do especialista, né? E você é um especialista. Você tem uma preferência de uso do anticoncepcional com estrogênio natural nessa fase? Porque a minha grande dúvida é o seguinte, será que a gente oferece um DIU para ela não hormonal, que aí não vai fazer nada, e de repente você faz a reposição hormonal dela com progestagena inicialmente e tal, ou já começa precocemente e emenda uma anticoncepção com a TH? Obrigado, Gustavo, pelas palavras, mas esse é o tema, no meu ponto de vista, é o grande tema. Eu particularmente falo isso já há algum tempo. Isso é um grande tema. Se a população folicular reduz, vai reduzir o quê? O nível de estradiol. Mas o nível de normalidade, está na nível de normalidade, gente, é gigantesco. É muito. Vai cair. A mulher com 40 anos produz quanto da testosterona? 50% menor, produzir aos 20 anos. Aos 70 anos, 77% menor. O que eu estou querendo dizer? Que no caso da testo, suprarrenal vai reduzindo a produção, que era de 25, ovário que era 25 reduz, e a síntese para testosterona de outros hormônios também estão reduzindo. E o ovário é a mesma coisa. Então, eu particularmente penso assim, se isso é uma verdade, eu acho que se você quer melhorar a qualidade, cada vez mais eu tenho que administrar. O que existe é as dificuldades. Eu, quando fiz a minha tese de doutorado, que era a avaliação de composição, dose e composição da HDL, eu simulei um ciclo menstrual com transdérmico. Um de 25, 50, 50, 100, 100, 20, 50, 50 e 25. Mas é difícil, eu tinha que grampear e colocar a ordem que ela tinha que utilizar. Né? Então é difícil, mas os resultados eram muito melhores do que quando eu faço a forma fixa. Eu tenho os dados, né? Publiquei a parte objetiva, mas são melhores. Então, eu não tenho dúvida que esse é uma coisa que deveria fazer. A outra coisa é o que eu falo para as dermatologistas. Você vai esperar a mulher ficar enrugada com uma redução violenta de colágeno, ou você vai tentar produzir o colágeno a partir do momento que houve um abaixamento. A partir dos 40 anos, se ela quiser fazer uma prevenção boa, ficar com o rosto cada vez sempre mais ou menos assemelhado, sem contar a questão da mudança, tá? Tem que começar a fazer antes. Eu não tenho dúvida disso. Só que se antigamente você falasse, você era crucificado, né? E hoje não. Hoje, em Portugal, realmente em Lisboa, começou a se falar sobre isso. Mas eu concordo. Né? Tem um consórcio não sobre sabia. perimenopausa. Sim, da atenção. Eu andei pesquisando um pouco de
perimenopausa, que me interessa também, e tem da equipe lá de Ann Arbor, que ele está dentro desse consórcio internacional de estudo da perimenopausa. Então, Baracá, essa é a grande área. Por quê? Na transição, pode ter os sintomas. Depois a mulher vai se adaptar num outro nível. É num outro nível. É diferente. Então, aí ocorre uma acomodação. Mas se você quer dar qualidade de vida e vitalidade, eu não tenho dúvida disso. Vai ter que começar antes. Só que precisa os americanos e europeus falarem sobre isso para depois a gente copiar, né? Eu queria saber, às vezes em quando a gente olha em mulher jovem de 28, 30 anos, e a gente olha os esfregaços vaginais dela, está hipoestrogênio, para não dizer quase atrófico. E geralmente são mulheres que vêm tomando o anticoncepcional de forma contínua e sem interromper, né? Esses ovários, às vezes, vão, digamos, funcionar ainda se ela quiser engravidar ou não, ou vai ficar praticamente eu considero um esfregaço quase que um ovário quase atrófico. Não sei o que você me diz a esse respeito, se ela voltaria ainda, talvez, ovular ou não. Então, a gente fala, Sônia, inclusive, que quando você fala tratamento para o trofismo vaginal, inclui as mulheres na pós-menopausa, as mulheres no puerpério, as mulheres que fazem uso de anticoncepção progestagênica exclusivo, as pacientes que fazem progestagênica exclusiva, quer seja pílulas por boca, ou então o Depo-Provera, né, o injetável trimestral, que dá mais atrofia. Também as pílulas anticoncepcionais com níveis mais acentuados de progestagênio. Lembrar que nós estamos numa instituição pública e que as pílulas são pílulas, em geral, mais antigas, com doses maiores, e eu não tenho dúvida que isso você deve ver bastante. Então, é consequência disso que eu estou falando. A cada vez mais as pílulas vêm reduzindo dose e vêm sendo substituídas por estrogênio natural, o que é mais adequado, né? Então, talvez a sua realidade hoje, se você tivesse, talvez, na iniciativa também privada, você verificaria uma discordância de resultados, o que eu acho que é bastante interessante. Então, as pílulas de mais alta dosagem no passado, lembra que os progestagênios, eles eram doses muito cavalares, eles foram reduzindo lentamente. Depois também começou quase concomitante a redução do estrogênio, mas era 500 microgramas do levonorgestrel. Partiu para 250, 150, 100, né? Então é isso. Uma réplica só, hein? Às vezes na menopausa a gente encontra esfregaços de mulher jovem. Porque o ginecologista está dando muito hormônio estrogênico, digamos, né? Então isso também acontece, isso que eu tenho observado, e eu sempre nos meus resultados eu tenho chamado essa atenção, tanto pelo hipoestrogênio como hiperestrogênio também, para o ginecologista se conduzir. Desculpe, Não. Só complementando, posso? Pode, deve. Os mais jovens, quando vai fazer uma cirurgia, uma esterectomia, ou no caso de um sangramento, sempre mencionar se a paciente está fazendo uso de hormônio ou não. Isso. Porque pode alterar no endométrio, no mioma, o índice mitótico. E pode dar um falso resultado positivo para uma doença ou borderline ou francamente maligna. Não, Baracá, acho que lembrar um outro aspecto que acho que é importante, já que estamos no hospital escola, as cirurgias vaginais. Mulheres na pós-menopausa, não é isso, Silvinha? Que às vezes o plano de dissecção fica mais difícil, mas se você estrogeniza um mês antes, com estrogênio tópico, hoje nós temos menores possibilidades, né? Ou é o metiléster de estradiol, promestriano, e hoje tem também o estradiol em microdoses. Mas antes, eu sempre gosto em cirurgia vaginal, estrogenizar um mês antes, o plano de dissecção melhora bastante. Eu vou voltar ao tema da cirurgia e a interrupção. Hoje você falou das cirurgias oncológicas não serem de grande porte, mas hoje você... Porte 2. Isso. Porte 2. Mas a gente tem as cirurgias de endometriose hoje, que elas têm o mesmo... É o mesmo porte do que uma cirurgia oncológica, 4 horas, 5 horas. Isso. E o posicionamento na mesa, etc. E essas pacientes que
geralmente vem usando Dienogest contínuo, 5, 6 vezes, por conta da própria doença. Então, essa é a primeira parte da pergunta, que seria o Dienogest uso contínuo, quanto tempo separa para uma cirurgia de longa duração, como a endometriose? E assim, essas pacientes leem na bula, o Dienogest não é pílula, não é anticoncepcional. Por outro lado, é anticoncepcional, é uma progesterona de uso contínuo. Você considera um anticoncepcional seguro? Então, a primeira parte, duas perguntas muito boas. Primeira parte, ele é Dienogest, é um progestagênio. Os progestagênios, em geral, não aumentam o risco de trombose. Então, ela não precisa parar. Ela deve continuar, porque, em geral, o Dienogest, ele pode, por levar à menorreia, uma boa parte das pacientes, então diminui a teoria do Sampson da menstruação retrógrada, né? Então, diminuiria, teoricamente, novos focos, e pela ação progestacional nos focos pré-existentes, que não sejam aqueles focos já cicatriciais, ela também vai diminuir a pujança e, portanto, vai melhorar a dor, que é o grande foco do tratamento clínico, é a melhora da dor. Tá? Então, não precisa parar, pode dar continuidade. Aí foi uma bobagem que eu falo da Bayer. Eu falo o seguinte, eu falava para o Theo Vanderloo, que foi presidente do Complexo Bayer, e tinha sido da Schering. Ele falava, se a Bayer é bom, eu falava, não. Se a Bayer é mais ou menos, agora, se a Schering é fantástico. Toda a pesquisa era feita com a Schering. A Schering é grande. Né? E o Dienogest, de onde é? O Dienogest era de uma empresa, Yarma Pharma, que era da Alemanha Oriental. Então, quando quebrou o Muro de Berlim, a Schering foi lá e comprou. E o Dienogest tinha uma pílula anticoncepcional que poderia ter entrado no Brasil, que era o Valete, mas era com 20 de tinoestradiol, né, com o Dienogest. Mas não dava tempo. Eles tinham 3 pílulas para lançarem, que era Claira, Ias e Valete. Eles sacrificaram o Valete. Tá? Mas todo progestagênio é um bom anticonceptivo. Então eu vou perguntar, qual é a dose do Dienogest? A Lorene. Qual é a dose, em geral, no Claira? Ela é progestagênio. Quem faz anticoncepção é o progestagênio. Ela é um anticonceptivo. O erro foi não ter incluído no estudo a questão de dosagem de estradiol, né? E não ter feito a ultrassonografia seriada. Só isso, é um erro brutal, né? Porque daria mais tranquilidade para o médico falar, ela também é um anticonceptivo. Agora, tem coisas que você pode falar, então ela é um anticonceptivo também, tá? E dá segurança, com uma eficácia boa. Tanto é que no Claira a eficácia é ótima. Você didaticamente falou nos problemas da gravidez na mulher com mais de 35 anos, que antigamente nós chamávamos de primigesta idosa. É politicamente incorreto isso hoje em dia. Né? Mas você didaticamente falou nesses riscos para depois falar na anticoncepção, né? Cotejando risco-benefício. Achei essa estratégia sua muito boa. Eu, Nilson, prefiro particularmente, queria ouvir a sua opinião, o DIU de levonorgestrel nessa oportunidade da vida. Porque, como você falou, eu sempre percebi lá na minha clínica que ele durava mais que 5 anos. Agora, realmente está comprovado que dura mais. Então, mesmo quando a mulher entra na menopausa, ele serve como o progestagênio para se contrapor ao estrogênio para fazer a reposição. Mas a pergunta minha é o seguinte, eu vi que você respondeu aí, en passant, para a Sony, você falou no acetato de medroxprogesterona. E ainda tem indicação, teria indicação nessa fase da vida, Nilson? Então, os ingleses utilizam, para os ingleses, é LARC, eles consideram o Depo-Provera como LARC. Os ingleses são diferentes do mundo, né? Guiam pelo lado direito, né, o sistema métrico, sistema polegada, polegada do rei, pé do rei, eles têm coisas diferentes. E para o mundo inteiro é LARC, quando é um método anticoncepcional, que dura pelo menos em torno de 1 ano. Para eles é diferente, né? Eles estão querendo mudar agora, eu vejo pelo menos por 2 amigos que eu tenho lá, né? Mas o Depo-Provera, ele existe ainda, ele tem. É lógico que ele está agora com a Pfizer, e a Pfizer
ela não tem a menor intenção, principalmente depois dessa grande venda da vacina que não é deles, né? Que é alemã, né? Mas que eles entraram com dinheiro para poder efetuar a fase 3. Né? Agora com a bivalente, com a pentavalente que eles estão tentando das 4 de influenza e uma de Covid, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem lá, é marginal, eles idealizaram também o método com 104 miligramas, que seria auto-aplicável pela própria paciente no subcutâneo, mas que no Brasil ele não foi adiante. Né? Uma vez tentaram elevar, mas não foi adiante. Então, eu acho que hoje a tendência é cada vez mais menor prescrição, a não ser no sistema público. No sistema público ele existe. Eu converso com alguns colegas que trabalham em UBSs e eles falam que é uma alternativa que tem. Né? Lembrar que também tem o DIU, mas o DIU perde mais tempo, pode doer mais, então às vezes o colega acaba optando por métodos que ele consegue resolver o número de casos mais rápido que ele tem na fila. Tá? Mas ainda existe, mas eu acho que ele perdeu muito nos dias atuais. Muito bom. Professor Nilson, parabéns. Olha, são quase 9h30 e estamos aqui ainda e poderíamos ficar a manhã toda. Eu quero lhe agradecer mais uma vez a sua experiência. Esse é um verdadeiro como eu faço. Bem feito. Obrigado, Nilson. Parabéns, viu? Eu que agradeço, Baracá, a gentileza.